Nos tempos antigos, existia uma vibrante cidade romana conhecida como Pompeia. A cada nova escavação, descobertas impressionantes e tesouros incríveis emergem dos escombros. Sob a superfície, há uma camada de cinzas que revela cerâmica carbonizada e fragmentos de ossos humanos. Junte-se a nós enquanto exploramos as mais recentes e importantes descobertas de Pompeia que podem mudar a história. Número 1. Descoberta recente. Uma descoberta recente em Pompeia alterou significativamente a forma como entendemos essa cidade histórica. Segundo arqueólogos, Pompeia não era uma fortaleza militar e não possuía a importância estratégica de outras cidades localizadas ao redor da Baía de Nápoles. Então, o que teria levado os soldados romanos a este pitoresco vilarejo italiano? Na década de 1980, os restos esqueléticos de um oficial romano de alta patente foram encontrados em Pompeia, adicionando um novo mistério ao enigma que envolve o local. Inicialmente, acreditou-se tratar-se apenas de mais um soldado, mas seu porte físico impressionante e os artefatos encontrados junto a seus restos revelaram sua verdadeira importância. Por que um oficial de alto escalão estava em Pompeia? Ele teria ficado preso em uma missão frenética de resgate enquanto o Monte Vesúvio desencadeava sua fúria? Ou talvez houvesse outros eventos acontecendo na cidade naquele momento? O que você acha? Número 2. O pão achatado. Na antiga cidade de Pompeia, o pão achatado era um dos alimentos mais consumidos pela população. Escavações revelaram aproximadamente 40 padarias, sendo a maior delas equipada com vários moinhos, um grande misturador de massa e um forno considerável, capaz de produzir até 2.000 pães diariamente. Entre os achados, 80 pães carbonizados foram encontrados dentro dos fornos. Esses pães, que mediam cerca de 23 centímetros de diâmetro e pesavam aproximadamente 580 gramas, eram frequentemente decorados com frutas, nozes e sementes, evidenciando a sofisticação da culinária pompeiana. O fascínio pelo pão cresceu ainda mais com a descoberta de murais deslumbrantes retratando o processo de panificação, desde o amassar da massa até o momento final da cozedura. Essas imagens oferecem uma visão fascinante das padarias movimentadas que um dia existiram nas ruas de Pompeia. Curiosamente, os pães achatados feitos em Pompeia tinham uma semelhança notável com a pizza moderna. Apesar da ausência de ingredientes como queijo e tomate, essas primeiras versões de pão decorado com frutas e nozes podem ser consideradas precursoras dessa iguaria culinária que tanto apreciamos hoje. Número 3. Os 3 cavalos. Em 2018, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária. Os restos perfeitamente preservados de um cavalo, adornado com um elaborado arnês militar de ferro e bronze. Esse achado inesperado foi apenas o começo de uma revelação ainda mais impressionante. À medida que as escavações avançavam, os pesquisadores encontraram os restos de até 3 cavalos, sendo que pelo menos um deles apresentava características distintas de um animal de alta linhagem. Esse cavalo possuía uma altura impressionante de aproximadamente 1,5 metros na cernelha, um tamanho considerado excepcional para a época, sugerindo que pertencia a indivíduos de grande prestígio em Pompeia. O arnês de estilo militar, feito com materiais valiosos, indica que esse cavalo era da mais alta nobreza, destacando a importância e o status de seu dono. Número 4. O Lararium. No coração das ruínas de Pompeia, encontra-se uma descoberta fascinante. Um santuário doméstico incrivelmente preservado, conhecido como Lararium. Esse espaço sagrado servia como um local de devoção aos deuses do lar, que, segundo a crença romana, protegiam as residências e seus habitantes. Esse Lararium, em particular, foi encontrado intacto, adornado com murais detalhados que exibem uma variedade de figuras e cenas cativantes. As cores vibrantes e a complexidade dessas pinturas são impressionantes, principalmente considerando que tem quase 2.000 anos de idade. Os murais retratam serpentes entrelaçadas com um pavão, seres dourados batalhando contra um javali escuro e pássaros voando ao redor de um poço e de uma banheira. Entre essas imagens, surge uma figura enigmática, aparentemente uma fusão entre homem e cão, possivelmente representando a essência do deus egípcio Anubis. Além dos murais, o altar do Lararium era adornado com símbolos importantes como ovos, que representavam fertilidade. Ao lado do altar, arqueólogos descobriram restos carbonizados de possíveis oferendas alimentares,
como ovos, figos e nozes, dedicadas às divindades da fertilidade e do lar. Nos momentos finais de Pompeia, enquanto a cidade era engolida por cinzas e destruição, é provável que alguns habitantes tenham corrido para esse santuário em busca de refúgio e uma conexão com sua fé. Número 5. O destino trágico do cão de guarda. Entre as descobertas mais comoventes de Pompeia está um molde de gesso de um cão de guarda tragicamente preso a uma corrente e incapaz de escapar da erupção que devastou a cidade. No dia 20 de novembro de 1874, arqueólogos desenterraram um molde impressionante representando Marcus Boni Primus, um residente abastado de Pompeia, ao lado de seu leal cão. Quando Primus percebeu que sua vida estava por um fio, tomou a decisão desesperada de fugir da cidade, deixando seu fiel companheiro para trás, ainda amarrado no átrio da casa, um espaço projetado para coletar água da chuva. O cão, incapaz de se soltar, lutou em vão contra as correntes enquanto a cinza sufocante o envolvia. Seus últimos instantes foram marcados por medo e desespero, capturados para sempre no molde de gesso que testemunha sua luta solitária contra a catástrofe. Número 6. O grafite de Pompeia. A antiga cidade de Pompeia, preservada para sempre pela erupção do Monte Vesúvio, revela um lado mais pessoal de seu passado por meio dos grafites gravados em seus muros. Essas inscrições oferecem um vislumbre fascinante da vida cotidiana e dos pensamentos íntimos dos habitantes da cidade, revelando surpreendentes semelhanças com a forma como nos comunicamos hoje. Os grafites de Pompeia impressionam pela semelhança com as mensagens que compartilhamos nas redes sociais contemporâneas. As inscrições abordam uma grande variedade de temas, desde declarações românticas e sátiras políticas até promoções de eventos e mensagens diretas sobre o cotidiano. Entre os rabiscos preservados nas paredes, é possível encontrar registros de momentos emocionantes, como amigos comemorando sua amizade em uma taberna ou um comentário afiado, direcionado ao financista do imperador Nero. O amor também aparece com frequência nos escritos, seja em versos melancólicos ou em declarações apaixonadas. Além disso, algumas mensagens funcionavam como críticas a estabelecimentos locais, recomendando ou desaconselhando determinados locais para comer e beber, algo que lembra as avaliações modernas de restaurantes. Número 7. As delícias culinárias de Pompeia. Pompeia é famosa por sua sofisticada cultura gastronômica e pela variedade de pratos apreciados por seus habitantes. As escavações arqueológicas revelaram uma impressionante diversidade de alimentos preservados nas ruínas da cidade, dando uma visão fascinante sobre seus hábitos alimentares. Entre as descobertas mais interessantes estão os Thermopolia, que eram estabelecimentos similares aos bares e lanchonetes modernas. Nas movimentadas ruas de Pompeia, essas lojas serviam refeições prontas para aqueles que não tinham uma cozinha em casa ou estavam ocupados demais para preparar seus próprios alimentos. Escavações em um Thermopolium incrivelmente bem preservado revelaram restos de caracóis, um petisco apreciado na época, normalmente preparado com ervas e especiarias. Além disso, a abundância de ossos de peixe sugere que os pompeianos tinham uma forte preferência por frutos do mar. O design dos Thermopolia era altamente funcional, com grandes jarras de barro embutidas nos balcões para armazenar e servir alimentos quentes de maneira eficiente. Esse sistema permitia um rápido atendimento aos clientes, tornando esses estabelecimentos os equivalentes antigos dos modernos restaurantes de comida rápida. Número 8. A Vila dos Mistérios. Nos arredores de Pompeia encontra-se a Vila dos Mistérios, uma das construções mais fascinantes do mundo romano. Excepcionalmente preservada, essa residência luxuosa é conhecida pelos seus impressionantes afrescos, considerados alguns dos mais bem conservados da antiguidade. O destaque da vila é um vasto mural que cobre as paredes inteiras de um cômodo, retratando uma sequência de eventos que intriga historiadores e arqueólogos há séculos. Acredita-se que essa obra-prima ilustre cerimônias de iniciação de uma sociedade secreta, possivelmente ligada ao culto de Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. A pintura captura uma rica variedade de emoções e gestos, desde danças rituais até o açoite simbólico dos iniciados. Esse conjunto de imagens alimenta intensos debates sobre seu real significado. Alguns especialistas acreditam que o cômodo era usado para a iniciação de mulheres nos mistérios dionisíacos, onde aprendiam rituais e conhecimentos ocultos.
Outros sugerem que os murais representam uma metáfora para as várias fases da vida, desde o nascimento até o casamento, e, por fim, a transformação espiritual. Número 9. Os moldes de gesso das vítimas. Um dos aspectos mais impactantes da tragédia de Pompeia são os moldes de gesso das vítimas, que capturam seus últimos momentos de forma assombrosamente realista. Essas figuras oferecem uma visão profunda e comovente sobre o desespero enfrentado pelos habitantes da cidade durante a erupção. Esse impressionante feito arqueológico foi possível graças à engenhosidade de Giuseppe Fiorelli, um arqueólogo italiano do século XIX. Durante as escavações, Fiorelli percebeu que os corpos das vítimas haviam se decomposto dentro da camada de cinzas endurecidas, deixando espaços vazios em formato humano. Ele então desenvolveu um método inovador, injetando gesso líquido nesses espaços para recriar as poses exatas das pessoas no momento de sua morte. Quando o gesso endurecia e a cinza ao redor era cuidadosamente removida, surgiam figuras incrivelmente detalhadas, preservando até mesmo as expressões faciais e as dobras das roupas das vítimas. Esses moldes capturam a angústia, o medo e a tentativa desesperada de escapar, tornando-se um testemunho sombrio, porém poderoso, da tragédia que assolou Pompeia há mais de 2000 anos. Número 10. O Jardim dos Fugitivos. Em 1961, uma descoberta significativa foi feita no chamado Jardim dos Fugitivos, uma área de Pompeia onde um grupo de vítimas da erupção foi encontrado em posições que revelam sua luta final pela sobrevivência. Liderada pelo arqueólogo Amedeo Maiuri, a escavação revelou os restos de várias pessoas que tentavam desesperadamente escapar do desastre. Seus corpos foram encontrados próximos a uma parede de pedra, e os moldes de gesso feitos posteriormente mostram homens, mulheres e crianças amontoados, muitos abraçando seus entes queridos em um último gesto de proteção. Inicialmente, esses restos foram descobertos espalhados em diferentes locais, mas, ao longo dos anos, arqueólogos reuniram esses moldes em um único espaço, criando uma cena devastadora que permite compreender a magnitude do sofrimento enfrentado pelos pompeianos. Número 11. As lavanderias públicas de Pompeia. No vibrante cenário da vida cotidiana de Pompeia, as lavanderias públicas desempenhavam um papel essencial, sendo um dos serviços mais importantes da cidade. Durante as escavações, arqueólogos desenterraram estruturas impressionantes que revelam como os pompeianos mantinham suas roupas limpas e bem cuidadas, mesmo sem os produtos modernos de hoje. Essas lavanderias, conhecidas como fulonicae, eram estabelecimentos especializados onde os trabalhadores lavavam, tingiam e passavam roupas para os habitantes da cidade. Os arqueólogos descobriram grandes tanques de pedra, onde as roupas eram submersas e esfregadas, além de plataformas de pedra que eram usadas para pisotear os tecidos, em um processo semelhante ao de amassar uvas para a produção de vinho. Um dos aspectos mais curiosos dessas lavanderias era o uso de urina humana no processo de limpeza. Isso pode parecer estranho hoje, mas na época a urina era um dos melhores agentes de limpeza disponíveis, pois continha amônia, uma substância química natural que ajudava a remover sujeira, manchas e óleos dos tecidos. A urina era coletada de banheiros públicos e privados, armazenada em grandes recipientes e depois despejada sobre as roupas para umedecê-las antes da lavagem com água. Além da amônia presente na urina, os pompeianos utilizavam também argila e cinzas vulcânicas como agentes de limpeza, misturando esses materiais com água para criar um sabão rudimentar. O processo de lavagem exigia muito esforço físico, pois os trabalhadores precisavam pisotear as roupas repetidamente para garantir que a sujeira fosse completamente removida. Os proprietários das lavanderias desempenhavam um papel importante na economia local, atendendo desde os cidadãos comuns até os membros mais ricos da sociedade, que precisavam de cuidados especiais para suas túnicas de linho e togas de lã. Essas lavanderias mostram como os romanos já tinham uma compreensão avançada da higiene e da necessidade de manter uma aparência apresentável, algo que continua relevante até os dias de hoje. Número 12. A saúde bucal dos pompeianos. Entre as descobertas mais surpreendentes feitas nas escavações de Pompeia, um dos achados mais inesperados foi a excelente saúde bucal dos habitantes da cidade. Exames detalhados dos crânios preservados revelaram que os dentes dos pompeianos eram extremamente saudáveis, com pouquíssimos sinais de cáries ou doenças gengivais. Esse fato chamou a atenção dos especialistas,
pois contrasta fortemente com os problemas dentários comuns nas sociedades modernas. Uma das razões para essa saúde bucal exemplar estava na alimentação. A dieta dos pompeianos era rica em fibras, frutas, vegetais e grãos integrais, além de conter pouquíssimos açúcares refinados, que são uma das principais causas de cáries na atualidade. Sem acesso a doces industrializados e refrigerantes, os pompeianos consumiam uma alimentação naturalmente mais equilibrada, o que ajudava a preservar seus dentes ao longo da vida. Outro fator crucial foi a presença de flúor na água e no solo da região, uma consequência direta da atividade vulcânica do Monte Vesúvio. O flúor é um mineral essencial para a proteção do esmalte dentário, ajudando a prevenir o desgaste dos dentes e a formação de cáries. Isso significa que, mesmo sem escovas de dentes modernas ou cremes dentais com flúor, os pompeianos ainda tinham uma fonte natural dessa substância em seu ambiente. Além disso, restos de alimentos carbonizados encontrados nas escavações indicam que os pompeianos consumiam muitos grãos integrais não processados que exigiam mais mastigação. Esse tipo de dieta fazia com que os dentes fossem naturalmente mais limpos, já que os alimentos fibrosos ajudavam a remover resíduos presos entre os dentes. O consumo de nozes e sementes também contribuía para a abrasão natural da placa bacteriana. Apesar de não terem dentistas como os de hoje, os romanos possuíam alguns conhecimentos rudimentares de odontologia. Escavações revelaram ferramentas primitivas que poderiam ter sido usadas para tratar problemas bucais, como pinças para extrair dentes danificados e até mesmo misturas de ervas que poderiam ter sido utilizadas como analgésicos. A excelente saúde dental dos pompeianos nos mostra que uma dieta equilibrada e fatores naturais, como a composição da água e do solo, podem influenciar significativamente a condição dos dentes. Enquanto hoje dependemos de produtos industrializados para manter a higiene bucal, os antigos habitantes de Pompeia tinham uma saúde oral invejável, apenas com os recursos disponíveis na natureza. Número 13. A verdadeira data da erupção. Por muito tempo, a erupção catastrófica do Monte Vesúvio, que sepultou Pompeia, foi historicamente datada como tendo ocorrido no dia 24 de agosto do ano 79 d.C. Essa data foi amplamente aceita por séculos devido ao relato de Plínio, o Jovem, um escritor e testemunha indireta do evento. No entanto, descobertas arqueológicas recentes começaram a desafiar essa versão e sugerem que a erupção pode ter ocorrido muito mais tarde do que se pensava, possivelmente entre outubro e novembro daquele ano. A evidência mais convincente surgiu em 2018, quando arqueólogos desenterraram uma inscrição feita a carvão em uma parede de Pompeia. O texto seguia o sistema de datação romano e mencionava o 16º dia antes das calendas de novembro, o que corresponde ao dia 17 de outubro no nosso calendário. Esse detalhe foi crucial porque o carvão é um material frágil que se deteriora rapidamente. Isso significa que a inscrição foi feita pouco antes da erupção, pois não teria resistido por muito tempo à exposição ao ambiente. Além dessa inscrição, outros indícios arqueológicos reforçam a ideia de que a erupção não aconteceu em agosto. Durante escavações, foram encontrados frutos de outono perfeitamente preservados entre os escombros, como romãs e castanhas, que não estariam disponíveis no auge do verão. Além disso, algumas das vítimas da erupção estavam vestindo roupas grossas de lã, o que seria incomum para o clima quente de agosto, mas faria sentido nos meses mais frios do outono. Outro detalhe interessante são os braseiros encontrados dentro das casas, indicando que os habitantes de Pompeia já estavam começando a se preparar para temperaturas mais baixas. Se a erupção tivesse ocorrido em agosto, seria de se esperar que as casas estivessem mais arejadas, com menos sinais de aquecimento interno. Esses achados vêm revolucionando a forma como os historiadores entendem os eventos daquele ano. A nova hipótese levanta uma série de questões intrigantes. Se a data tradicionalmente aceita estava errada por tanto tempo, que outras informações sobre a erupção podem estar equivocadas? Será que algumas das vítimas tiveram mais tempo para fugir do que se imaginava? A cidade ainda estava em plena atividade até os últimos momentos, ou já havia sinais de evacuação antes da tragédia? Independentemente da data exata, o que está claro é que a erupção do Monte Vesúvio pegou Pompeia de surpresa e causou uma destruição avassaladora, encerrando abruptamente a vida da cidade e deixando para trás um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo. Número 14.
Restos humanos revelam tragédias pessoais. As escavações de Pompeia trouxeram à tona descobertas profundamente emocionantes, que oferecem um vislumbre realista e comovente do desespero das vítimas. Entre os achados mais impactantes estão os restos mortais de um recém-nascido, encontrados ao lado de uma mulher, possivelmente sua mãe, e os vestígios de uma mulher grávida, cuja barriga arredondada ainda é visível no molde de gesso. Os arqueólogos acreditam que a mãe e o bebê tentaram escapar juntos, mas foram surpreendidos pelo avanço da nuvem de cinzas e gases tóxicos, que não lhes deu chance de sobrevivência. A posição dos corpos sugere que a mulher segurava o recém-nascido perto de si, talvez em um último ato de proteção materna, tentando mantê-lo a salvo da devastação. Em outro ponto da cidade, pesquisadores fizeram uma descoberta igualmente chocante: os restos de uma mulher grávida, com aproximadamente 36 semanas de gestação. As análises revelaram que ela estava muito próxima do momento do parto quando a erupção aconteceu. Sua posição final, registrada no molde de gesso, mostra um ventre claramente arredondado, o que indica que ela carregava um bebê que nunca teve a chance de nascer. Esse achado é um lembrete brutal de como a tragédia atingiu a cidade sem discriminação, afetando pessoas de todas as idades e condições. O destino dessa mulher e de seu bebê é especialmente triste, pois nos leva a imaginar as esperanças e expectativas que ela carregava para o futuro de sua criança, que foi cruelmente interrompido pelo desastre. Os moldes de gesso dessas vítimas preservam os últimos instantes de suas vidas de uma maneira visceral. Podemos ver detalhes impressionantes, como as expressões de dor e medo, além das roupas e posições em que foram encontradas. Esses registros servem como uma ponte emocional entre o passado e o presente, permitindo que possamos sentir empatia e compreender a magnitude do sofrimento humano causado pela erupção. A arqueologia de Pompeia não se resume apenas à descoberta de edifícios ou objetos antigos. Cada esqueleto encontrado conta uma história de vida interrompida, uma narrativa silenciosa de luta e desespero. A mulher grávida e o recém-nascido são apenas dois entre milhares de exemplos de como a erupção destruiu não só uma cidade, mas também os sonhos, planos e laços familiares daqueles que ali viviam. Com cada nova descoberta, Pompeia continua nos ensinando sobre a fragilidade da existência humana e a força implacável da natureza. O destino dessas vítimas nos lembra que, por mais avançadas que sejam nossas civilizações, ainda estamos à mercê do imprevisível poder do mundo natural. Número 15. Plínio, o Jovem, e seu relato histórico. Muito do que sabemos sobre a erupção do Vesúvio vem dos escritos de Plínio, o Jovem, que deixou um dos poucos relatos em primeira mão sobre o evento. Embora não estivesse em Pompeia no momento da erupção, ele escreveu detalhadamente sobre a tragédia, incluindo os esforços heróicos de seu tio, Plínio, o Velho, um comandante da frota romana e naturalista renomado. Quando soube da erupção, Plínio, o Velho, decidiu partir com seus navios para tentar resgatar os habitantes das cidades ao redor do vulcão. No entanto, ele acabou sucumbindo à nuvem tóxica de gases e cinzas. Seu sobrinho Plínio, o Jovem, documentou tudo em uma série de cartas ao historiador Tácito, descrevendo o terror da população, a escuridão total causada pela fumaça e os intensos tremores que precederam o desastre. Sua narrativa detalhada ajudou os cientistas modernos a entender melhor o que aconteceu naquele dia fatídico. Inclusive, a descrição feita por Plínio influenciou os vulcanologistas, que passaram a chamar erupções explosivas semelhantes à do Vesúvio de erupções plinianas. Número 16. O abraço eterno. Em uma descoberta comovente, arqueólogos encontraram os moldes de dois indivíduos abraçados, congelados no tempo desde o momento da erupção. Inicialmente, acreditava-se que os restos pertenciam a um casal jovem, possivelmente amantes que enfrentaram juntos seus últimos momentos. No entanto, análises mais recentes de DNA revelaram um dado surpreendente. Os indivíduos eram dois homens, sem relação de parentesco. Isso levantou questões intrigantes. Teriam sido amigos próximos? Servos que trabalhavam na mesma casa? Ou até mesmo um casal romântico vivendo juntos em uma época em que a sociedade romana aceitava diversas formas de relações humanas? Independentemente do tipo de relação que tinham, seu abraço eterno se tornou um símbolo da vulnerabilidade humana diante da natureza.
Essa cena congelada no tempo continua a emocionar visitantes e pesquisadores de todo o mundo, nos lembrando do impacto emocional por trás da tragédia de Pompeia. Número 17. O homem mais azarado de Pompeia. Entre os muitos esqueletos encontrados na cidade, um dos casos mais curiosos é o do chamado Homem Mais Azarado de Pompeia. Por muito tempo, acreditou-se que ele havia sido esmagado por uma enorme rocha enquanto tentava fugir da erupção, já que seus restos foram encontrados com uma pedra colossal sobre seu tronco. No entanto, exames mais detalhados revelaram um detalhe surpreendente. O crânio do homem estava intacto, o que significa que ele não morreu esmagado pela rocha, como se pensava anteriormente. Em vez disso, os cientistas agora acreditam que sua morte foi causada pela asfixia devido à onda piroclástica que atingiu a cidade. Esse caso é um exemplo de como a arqueologia está constantemente reescrevendo a história de Pompeia, corrigindo equívocos do passado à medida que novas evidências vêm à tona. Número 18. O poder destrutivo do Vesúvio. A erupção do Vesúvio foi um dos eventos naturais mais destrutivos já registrados. Para se ter uma ideia do seu impacto, estima-se que a explosão liberou uma energia térmica 100.000 vezes maior do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945. Por volta da 1 da tarde, o topo do vulcão explodiu violentamente, lançando uma imensa nuvem de cinzas e gases tóxicos na atmosfera. Em questão de minutos, o céu escureceu completamente, mergulhando Pompeia em uma penumbra apocalíptica. Acredita-se que a cidade tenha sido completamente soterrada em apenas 15 minutos, sem dar tempo para que a maioria dos habitantes escapasse. Além disso, fluxos piroclásticos, misturas de gás e cinza superaquecidos, desceram pelas encostas do vulcão a velocidades superiores a 160 km por hora, com temperaturas ultrapassando os 300 graus Celsius. Diante de um evento tão devastador, as chances de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Pompeia foi dizimada em um curto período de tempo, e sua população, surpreendida pela força brutal da natureza, pereceu sem chance de fuga. Número 19. Os sinais de alerta ignorados. A tragédia de Pompeia poderia ter sido evitada? Surpreendentemente, o Vesúvio deu vários avisos antes de sua catastrófica erupção, mas foram ignorados pela população. 17 anos antes, em 62 d.C., um terremoto devastador atingiu a cidade, destruindo edifícios e assustando os habitantes. Nos anos seguintes, diversos eventos incomuns foram registrados. Fontes secaram, vinhedos murcharam e houve um aumento da atividade sísmica. Mesmo com esses sinais evidentes de que algo estava errado, a população continuou sua rotina normalmente. Pompeia era uma cidade vibrante, conhecida por sua vida social animada, e a ameaça de um desastre parecia distante. Infelizmente, essa falsa sensação de segurança acabou custando milhares de vidas. Número 20. A residência da classe média. Enquanto as grandes mansões e vilas luxuosas de Pompeia sempre chamaram a atenção dos arqueólogos, uma descoberta feita em 2022 revelou um lado diferente da cidade: a vida cotidiana da classe média. Durante escavações, pesquisadores desenterraram uma residência de 2 andares, bem mais modesta do que as suntuosas casas da elite pompeiana. Diferente das vilas decoradas com afrescos exuberantes e pisos de mármore, essa casa apresentava paredes sem pintura e pisos de barro, evidenciando um estilo de vida mais simples. No entanto, os objetos encontrados dentro da residência mostram que seus moradores aspiravam a uma vida mais confortável. Entre os artefatos desenterrados, havia louças de cerâmica, enfeites decorativos, lâmpadas a óleo e até mesmo um baú vazio, sugerindo que seus donos podem ter tentado fugir rapidamente antes da erupção. Outro achado curioso foi um berço de terracota, indicando que uma família morava ali. Essa descoberta é importante porque nos lembra que Pompeia não era apenas um lugar de luxo e extravagância. Havia também uma população de trabalhadores e comerciantes que, apesar de levarem uma vida modesta, sonhavam em ascender socialmente, assim como muitas pessoas hoje. Número 21. Os banhos de Stabiae. Os banhos públicos desempenhavam um papel central na vida romana, e os banhos de Stabiae em Pompeia são um exemplo impressionante dessa tradição. Construído por volta do ano 125 a.C., esse complexo de banhos é um dos mais antigos e sofisticados já descobertos. Os banhos eram muito mais do que um local para higiene pessoal.
Eram verdadeiros centros de socialização, onde os habitantes da cidade podiam relaxar, conversar e fazer negócios. O complexo contava com diversas salas aquecidas por um avançado sistema de hipocausto, que utilizava ar quente circulando sob o piso para manter os ambientes na temperatura ideal. Além da funcionalidade, os banhos de Stabiei eram ricamente decorados. Os arqueólogos encontraram pinturas elaboradas, mosaicos detalhados e estátuas finamente esculpidas, criando um ambiente de luxo e sofisticação. Esses banhos mostram que os romanos tinham um conhecimento avançado de engenharia e conforto. Hoje, muitos de seus conceitos são aplicados em spas e saunas modernas, provando que a cultura romana ainda influencia nosso estilo de vida. Número 22. O impacto duradouro de Pompeia. Pompeia é um dos achados arqueológicos mais significativos da história, pois oferece uma janela única para o passado. Diferente de outras cidades antigas que foram reconstruídas ou se perderam ao longo do tempo, Pompeia permaneceu soterrada e praticamente intocada por quase 1.700 anos, preservando detalhes valiosos da vida romana. As escavações revelaram casas, lojas, teatros, templos e até mesmo ruas com marcas de carruagens, transportando os visitantes diretamente para o mundo antigo. Além disso, os moldes de gesso das vítimas oferecem uma visão profundamente humana da tragédia, tornando Pompeia um símbolo do poder destrutivo da natureza, mas também da resiliência da história. Visitar Pompeia hoje é como fazer uma viagem no tempo, caminhando pelas mesmas ruas que os romanos percorriam há 2000 anos. A cidade continua a surpreender arqueólogos e historiadores com novas descobertas a cada escavação, provando que sua história ainda está sendo escrita. Pompeia não é apenas um sítio arqueológico. É um testemunho congelado no tempo, uma janela para a vida cotidiana do Império Romano, que nos permite entender melhor como viviam, trabalhavam e sonhavam seus habitantes. Cada nova descoberta nos traz mais perto dessas pessoas que, há 2000 anos, enfrentaram uma das maiores tragédias naturais da história. A cidade preservada pelas cinzas nos ensina que, por mais avançadas que sejam as civilizações, a natureza sempre terá a última palavra. O Monte Vesúvio continua ativo, lembrando-nos de sua força e do perigo que ainda representa para as cidades modernas ao seu redor. Seja pelos moldes de gesso das vítimas, pelos grafites deixados nas paredes ou pelos objetos do dia a dia encontrados nas ruínas, Pompeia continua viva através da história. Ela não é apenas um local de estudo arqueológico, mas também um lembrete da fragilidade da vida e da importância de preservar o passado para que possamos aprender com ele. E você? O que mais te impressionou sobre Pompeia? Conta para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!